Boa noite a todos, a todas, os poucos presentes encarnados, os muitos desencarnados e aqueles que eventualmente estejam nos assistindo aí via Facebook. Boa noite, em nome da casa, desejando aí a todos um feliz 2026, que seja um ano produtivo, né? Com muitos desafios, mas que os desafios sejam superados, sirvam para nos trazer lições, né? E que sejamos fortes e capazes de superá-los e aproveitá-los, né? Seja um ano de boas realizações para todos. E vamos começar com explicando essa semana ainda, o mês de janeiro é o mês que nós fazemos os trabalhos um pouquinho diferentes, um pouquinho mais leves, né? Que é um mês de plantão. Nossos trabalhos completos retornam em fevereiro, mas estaremos aqui todas as terças e quartas, né? Nesse horário, as terças neste horário e as quartas à tarde. E vamos começar então aí com a nossa oração de abertura. Vamos nos acomodar, elevar nossos pensamentos e nossas vibrações, buscando a conexão com a espiritualidade e pensando naquele início de ano que seja calmo, que seja tranquilo, que seja proveitoso, que sejamos capazes de refletir para encontrar um caminho melhor para cada um de nós, a cada dia, né? Falamos no começo do ano, mas a cada dia vivemos um ano novo, cada dia é um dia novo, né? Então a simbologia do ano é interessante, é bacana, a gente gosta, a gente reflete, mas vamos refletir também, pensar em refletir diariamente. Isso também é importante. Que assim seja. E hoje nós não temos os recadinhos, vamos direto para o Evangelho. O Evangelho quem vai fazer sou eu mesmo. E o tema que eu escolhi foi até um tema que eu utilizei em família, no final do ano, no Natal, a gente sempre faz a gente se reúne em família, várias pessoas, e a gente faz uma reflexão na noite de Natal, né? E eu me incumbi de fazer essa reflexão que eu vou fazer aqui, falando sobre Jesus peregrino. E eu gostaria de começar com um pouquinho de história, né? Como que o Espiritismo vê Jesus Cristo, né? Allan Kardec, na obra lá da Codificação Espírita, ele faz menção a Jesus Cristo de uma forma não direta, mas pode-se entender que Jesus Cristo a gente até chama de governador espiritual do nosso planeta, né? Ele faz uma analogia em determinados momentos. Ele fala na Revista Espírita, tem uma psicografia de um espírito que fala textualmente que Jesus Cristo é o governador espiritual da Terra. Fala na Gênesis, fala no livro dos Médiuns também, né? Mas nos dois livros não fala textualmente, fala que Jesus Cristo é o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra, né? Em todos os tempos. E assim sendo, se pode concluir, se pode entender que
sendo o espírito mais evoluído que esteve por aqui, né, seja aquele norte, não podemos chamar de governador, mas aquele orientador, né? E aí temos também uma coisa, num dos livros de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel, né? Emmanuel fala com todas as letras: Jesus é o governador da Terra. Por conta todas essas referências, né, nós temos uma boa parte dos espíritas no Brasil que tem isso como certo, né? E saindo disso, falando um pouquinho disso, queria contextualizar para falar, né, um pouquinho sobre isso. O que tem a ver, Paulo, com Jesus peregrino, né? Jesus peregrino, o que eu gostaria de trazer é o seguinte: é aquele espírito orientador que está sempre conosco, né? Não que ele esteja ali ao nosso lado o tempo inteiro, né? Mas a sua mensagem deveria estar, né? Qual foi a mensagem que Jesus deixou? É só ir buscar nos evangelhos que nós vamos ver, né? Nós vamos ver nos evangelhos canônicos, né, que são os oficiais da Igreja Católica. Nós temos lá a peregrinação de Jesus durante um período curto aí, que é conhecido da vida dele, né? E aquilo que está escrito ali, o interessante é que dos que são oficiais, nenhum estava com ele, né? Nenhum dos evangelistas estavam com Jesus andando para e passo com ele. Mas a mensagem ficou, né? E é interessante que a mensagem é tão rica, né, tão sublime, que é difícil desacreditar que ele existe. Porque tem gente que desacredita, né, que ele existiu. Mas, de qualquer forma, para o Espiritismo isso não faz muita diferença, porque a figura humana, física de Jesus Cristo é um espírito para nós. É um espírito, né? Num grau evolutivo muito elevado quando esteve aqui, né? Imagina 2000 anos depois, em que nível que ele deve estar, né? E o importante é a mensagem que ele deixou, né? Não só a mensagem verbal, mas pelas atitudes que ele tomou, né? Todas as atitudes que nós temos relato nos evangelhos, tomadas por ele, são as atitudes de um desprendimento, de um respeito, de um equilíbrio, de uma tolerância sem par, né? Então eu gosto de dizer assim: o que Jesus fez contra alguém no tempo que ele esteve aqui? Mesmo para aqueles que nós temos hoje como pessoas que não são bacanas. O que Jesus fez contra os ladrões? Nada. O que ele fez contra os homossexuais que existiam naquela época? Nada. E esse nada não quer dizer assim, ele... Não. Ele acolheu. Esse nada é nada contra. Não fez nada contra, né? Ele sempre acolheu a todos que a ele se achegavam, né? Seja quem fosse, independente de sexo, religião, opção política, não importa, né? Caráter. Ele sempre tinha uma mensagem de acolhimento. E quando ele era confrontado por aqueles que o tinham como inimigo, ele também não os desrespeitava. Ele tinha sempre um posicionamento bastante equilibrado, bastante cordial.
E é isso que eu gostaria de deixar como reflexão, não para o ano de 2026, mas para todos os dias do ano de 2026, 27, 28. Enquanto estivermos por aqui encarnados e depois servindo para quando estivermos no plano espiritual. Né? Então a mensagem que ele deixou para a gente é aquilo que eu gosto de dizer, né? Cada situação que a gente passa, principalmente aquelas que não são confortáveis para a gente, né? Sejam elas quais forem, a gente dá uma desacelerada, parar e pensar, o que Jesus faria nessa situação? Né? Qual seria a atitude dele nessa situação? E naqueles momentos agradáveis, nós não entramos em pânico, né? A gente só fica feliz. Isso é bom. Né? Mas naqueles momentos difíceis, seja uma fechada no trânsito, coisa simples, uma fechada no trânsito, um dissabor amoroso, na perda de emprego, no achar que alguém fez alguma coisa ruim para mim, né? Qual que deve ser a minha ação? Não estou dizendo que eu consigo fazer isso sempre, mas procuro pensar nisso e nem todos os momentos consigo pensar. Né? Mas é uma boa reflexão. O que ele faria? Como ele agiria? O que ele diria? Ou não diria? Né? O que a gente... É essa mensagem rápida que eu gostaria de deixar. Jesus peregrino, a mensagem de Jesus conosco. Se a gente conseguir refletir sempre como ele agiria e procurarmos agir de forma similar, será que nós não seremos mais equilibrados, mais brandos? Não tomaremos as decisões melhores, mais tranquilas? E será que a nossa vida não vai ser mais calma, tranquila, equilibrada e controlável? Né? Então é isso que eu gostaria de deixar. Trazermos a mensagem de Jesus como um peregrino que está ao nosso lado o tempo inteiro na nossa jornada. A cada dia, a cada amanhecer, a cada entardecer, a cada anoitecer. Acho que é uma boa reflexão, tanto para o ano novo, como para cada dia das nossas vidas. Isso que eu tenho. Obrigado. Agora vamos fazer a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um trechinho, né? Não, eu digo assim, se você acha que para você não. Tá. Espera trabalhando. Você me prestou o microfone? Espera trabalhando. Quem fala de paciência, de certo que se refere à esperança. E por isso, paciência significa saber esperar. Nesse sentido, é justo rememorar a lição evangélica. Primeiro a semente lançada ao solo, depois a flor no verde da romaria. Em seguida, a formação da espiga, e logo após desponta o grão na espiga, assegurando o êxito da colheita. Se provações se assinalam, a existência conserva a própria serenidade e não te retires das tarefas que a vida te confiou. Espera trabalhando. Dentro da natureza, a lei de sequência se evidencia em toda parte. O fio de água dessa ou daquela nascente, incorporando-se a outros fios de água, cria a fonte que procura o rio, e o rio, numa expressiva demonstração de paciência, desce de nível para depô-la no mar. Nas horas de crise, que porventura te apareçam, aguarda com calma a compreensão, a passagem do tempo, sustentando a paciência contigo, porque a paciência te alimentará a esperança, e a esperança se te fará luz na vida interior, destinada a te fortalecer e a te guiar. A paciência, ela é uma aliada da esperança, como ele disse, e da fé, né? Porque se nós realmente temos fé, se nós realmente acreditamos em Deus, não há motivo para a gente se desesperar, né? Diante dos desafios, das dificuldades que surjam. É claro que não é fácil, né? Sempre que acontece alguma coisa que a gente não espera, isso chacoalha a gente, né? Deixa a gente sem rumo, mas é importante a gente se relembrar daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente acredita, ter paciência, que é temporário. E tudo nessa vida é temporário. Né? E aquilo um dia vai cessar. Vai cessar e teve um motivo, teve uma razão de ser. Né? Paciência de aguardar as coisas no momento certo, né? A gente quer tudo na hora, tudo na hora que a gente quer, que a gente acha que tem que ser agora, né? Meu Deus, me dá isso agora, porque eu preciso agora. É no momento certo, como os exemplos aí da plantação, da colheita. Né? Plantar e aguardar o momento de colher. E fazer. E aguardar trabalhando, né? Como ele disse. Fazer vibração. Fazer vibração. Então agora vamos ao momento de vibrações. Vamos vibrando
por todos aqueles nossos irmãos que precisam, que estão com a mente agitada, né, com os desafios que nós comentamos e precisando encontrar o rumo. Então vamos calmando os nossos corações, nos concentrando e doando o melhor que existe dentro dos nossos corações, os nossos melhores sentimentos e emoções. Então, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênçãos de paz, de amor e de cura, de alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. E agora, para finalizar nossos trabalhos, vamos fazer oração de encerramento e nos preparando para os passes. Okay? Já que falamos um pouquinho sobre Jesus, vamos encerrar com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.